Bernardo, muito bem-vindo, que bom trazer você aqui. E eu queria começar te perguntando o seguinte, qual é o sentimento de um artista, porque eu acho que um arquiteto é um artista, ver uma obra deste tamanho ser fincada numa cidade como Belo Horizonte e pensar, isso aqui vai durar séculos. O que você pensa quando você olha para aquela obra? Primeiro, é um prazer estar aqui, né? Obrigado pela oportunidade. Sempre bacana estar aqui com vocês. E para mim é o programa mais bacana de futebol, né? De Minas Gerais, com toda certeza, obrigado, e dos melhores do Brasil também. Obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Cara, essa pergunta é uma pergunta bem interessante, porque eu não consigo te responder em palavras. Não existe palavra para poder dizer o tamanho da emoção que eu estou sentindo de uma coisa que eu comecei a pensar lá em novembro de 2013, quer dizer, quase 10 anos, né, de trabalho. E ela está materializada, né? E materializada numa cidade, Belo Horizonte, nosso estado de Minas Gerais, né, que infelizmente não tem uma visão tão forte como a da imprensa nacional. Né? A gente acaba que fica um pouquinho, né, relegado. E a importância desse equipamento dentro da cidade de Belo Horizonte e a importância desse equipamento para o Atlético, obviamente, e para o futebol nacional. Né? Então, assim, eu acho que não cabe em palavras realmente eu expressar a emoção que eu estou sentindo. Então, imagina, no primeiro rabisco que eu fiz, né, a primeira vez que eu fui no terreno, e fiquei observando o terreno, e a obra pronta, é fantástico, né? E assim, e tem uma coisa bem interessante, que todo arquiteto, quando forma, ele tem um desejo. Ah, eu quero fazer um museu, eu quero fazer uma cidade, quero fazer uma praça. Eu, quando formei, eu falei, poxa, eu quero fazer a Arena do Galo. Né? E em 2013, quando fui convidado para fazer o projeto, eu estava com 24 anos de formado. Né? Agora estou com 34. Cara, foi o presente da minha vida. Né? Imagina que com 24 anos de formado, quando a MRV me chamou, né, para bater um papo, eu não sabia qual era o assunto. E, surpreendentemente, eles me comentaram que resolveram fazer a Arena para o Atlético e resolveram escolher um arquiteto mineiro, atleticano, né, óbvio, para poder fazer a Arena. Foi um dos maiores presentes da minha vida, não tem a menor dúvida. Muito emocionante. Maravilha. Vamos falar muito aí desse processo todo. Inclusive tem alguns esboços, eu gosto muito desses primeiros esboços que os arquitetos fazem e tal, porque eles têm uma alma ali, né? De repente você olha, assim, daquilo ali foi transformado numa obra gigantesca. Nós vamos mostrar, o Bernardo trouxe pra gente ver. É como um músico ver uma música pronta, né? Deve ser mais ou menos assim. É por isso que o Bob falou em artista. Um sucesso e tal. Ô Bernardo, você falou aí dos primeiros rabiscos. Uhum. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, como é que é esse processo? Chama o arquiteto e fala assim, eu quero fazer um estádio. Em que momento entra o engenheiro? O arquiteto, ele faz cálculos, ele só desenha. Para quem não sabe como é que funciona o processo, explica pra gente. Vamos lá, vou explicar inclusive usando o caso da Arena MRV. Tá. Claro. Que eu acho que é mais interessante. Primeiro, me chamaram para fazer o projeto e me apresentaram um terreno. Primeira coisa que eu fui fazer, análise do terreno com relação a várias questões. Legislação. Na legislação a gente tem muita coisa que tem que avaliar. Eu tenho que avaliar patrimônio, eu tenho que avaliar se tem APP, se não tem. Tem que avaliar parâmetro urbanístico, coeficiente de aproveitamento, Até taxa de ocupação. arqueologia tem que fazer, né? Oi? Até arqueologia tem que fazer. Você não tenha dúvida. Né? Assim, até ver se tem mina. Se tivesse uma mina lá, por exemplo, a gente não faria. Um exemplo típico disso é a fábrica da Heineken. Sim. Né? Perdeu porque tinha uma mina. Né? E foi para outro município, né? Lá teve a nascente, né? Nascente, curso d'água. Na realidade, a nascente ela tava totalmente assoreada e o curso d'água também. Então, ali só realmente vazava água em período de chuva, né? Como se fosse uma descida de água pluvial. Então, assim, o processo é esse. Primeiro, análise de terreno. Terreno é bom, não sei, dá para fazer? Dá para fazer. A hora que você tem a análise do terreno, aí eu sento para entender o programa. O que é o programa? Então, lá atrás, em 2013, início de 14, vamos fazer uma arena para 60 mil pessoas. E a ideia que eu passei para eles em termos de terreno e legislação. Se eu fosse atender legislação, eu teria que fazer uma arena muito tímida. Então, existe um instrumento urbanístico muito inteligente que chama-se operação urbana. E, no caso, seria uma operação urbana simplificada que eu tratava de um lote só. Quando eu trato de um bairro, operação urbana consociada. Exemplo de uma operação urbana consociada é o Porto Maravilha do Rio. Então, se criou uma lei específica naquele trecho, com uma série de flexibilizações para se viabilizar. E a ideia inicial sempre foi essa, então, de forma que a gente pudesse flexibilizar alguns parâmetros urbanísticos. Então, nasceu com 60 mil pessoas, a gente lançou um shopping, depois veio um centro de convenções, enfim. Aí ficou, de fato, a arena deste tamanho. O primeiro processo, depois da análise do terreno, é programa.
O que nós vamos fazer nessa arena? Para quantas mil pessoas? O que a gente tem? O que se deseja? Ali é um ponto crucial. Por exemplo, nessa primeira conversa foi se colocado, tem que ser caldeirão. Tem que ser uma arena fechada. Ou seja, aí você já começa a pensar na acústica. Você não tenha dúvidas. Assim, a premissa do projeto, quando era me passada, ela passa a ser a essência do projeto. Então, o que o Atlético colocou? Caldeirão, o mais próximo possível do campo, claro, atendendo FIFA, Comebol e CBF, né? E hoje a gente tem 8,5 metros na lateral do campo e 10 metros atrás do gol. Esse é o mínimo da FIFA e o mínimo da Comebol. Então é o caldeirão mesmo. Estamos a 1,10 m de altura com relação ao campo. A primeira pessoa que está sentada na arquibancada inferior. Você vê o jogador em pé no nível dos seus olhos. A sensação de pertencimento do torcedor que está ali na beirada, se sentir dentro do campo, ela é fantástica. Então, essas premissas são passadas. Por exemplo, vamos ver se a gente consegue fazer uma arena fechada. Estudamos. 150 milhões de reais para fechar. Abandonamos o fechamento da arena. Mas tem que ser coberta. Quando você faz uma arena para um time igual o Atlético, você tem que pensar uma arena que seja definitiva. Não tem que pensar em obra futura. Então tem que ser coberta. Né? Porque a gente tem que dar conforto para o torcedor. O conceito todo da nossa arena ele é muito interessante pelo seguinte, eu costumo dizer, é uma arena que não tem luxo, mas tem muito conforto. Então a nossa arena, os pisos são de concreto polido, as paredes são de bloco pintado com textura, os banheiros são com porcelanato. Nós não temos granito e mármore, por exemplo, Itaquerão, ele é todo de granito preto e mármore branco. Aliás, tem aqueles salões lá com 6 metros de altura, um monte de mármore que não serve para nada, né? Os banheiros, os camarotes, as paredes são de vidrotil e cada pia tem uma TV. Então, assim, é o nível de coisa que a gente vê. Veja bem, não estou criticando, acho que cada um sabe o que quer. E cada time tem o seu programa e a sua premissa para poder desenvolver. Mas a gente vê muita coisa. E a filosofia da Arena do Atlético era, primeiro, caldeirão. Segundo, esse ponto é fundamental. Nós vamos fazer a arena mais inclusiva do mundo. Esse ponto é fundamental. Mas voltando à pergunta do Domênico, depois a gente fala da questão da inclusão. Então, se define o programa. A partir do ponto que está definindo o programa e tem um terreno, e eu já estudei legislação, o que eu vou fazer? Eu vou começar a viajar, vou começar a pensar. E o meu trabalho é manual. Eu desenho à mão. Eu sou um dos últimos dinossauros arquitetos que ainda desenha à mão. Né? O meu escritório foi fundado há 50 anos atrás pelo meu pai. E meu pai desenhava. Eu aprendi a desenhar. Então, assim, o nosso escritório, ele talvez é um dos escritórios que está mais, vamos dizer, apto à questão tecnológica. O nosso escritório é o primeiro escritório a trabalhar com software 3D na América Latina. Em 96, fui lá em Budapeste comprar o software ArchiCAD, né, que é o software que você consegue trabalhar a tecnologia BIM, que é o Build Information Model. O BIM, o projeto da Arena é um modelo. Dentro desse modelo está tudo lá dentro. Arquitetura, elétrica, hidráulica, instalações, estrutura, drenagem, incêndio, está tudo ali dentro. Mas eu desenho à mão. E aí esse processo criativo... Se você me permite, ô Gabi, acho que a gente tem, para quem está vendo a gente nas plataformas de vídeo, a gente vai passar alguns dos esboços aqui que o Bernardo trouxe. Se você está acompanhando a gente no rádio, você tem oportunidade, vai estar no nosso site, vai estar nas nossas plataformas digitais, para você ver que legal, né? De onde partiu e até onde chegou. Você pode ir rodando para cobrir enquanto o Bernardo fala. Aí eu comecei a desenhar. E o que é o desenho de uma arena? Vamos fazer análise de terreno. É um terreno muito difícil. Mas era um único terreno apto em Belo Horizonte para se fazer uma arena. Por quê? Porque a gente estudou outros. Estudou mais 5 terrenos. No Horto, na Pampulha. Mas nenhum terreno tinha uma condição de eu ter via expressa, BR-040 e anel rodoviário abraçando o terreno e a estação do metrô do Eldorado que está a 1,3 quilômetros de lá. Padrão FIFA eu tenho que ter estação de metrô 1,5 km. Por exemplo, o Itaquerão construiu uma estação de metrô para poder atender a arena e ficar dentro do padrão FIFA. Né? Então, isso tudo tem que ser levado muito em consideração. Né? Então, assim, definido o que se deseja fazer, é desenho. E o meu processo criativo, eu costumo dizer assim, Ana, como é que você cria? Eu falei, eu não crio, quem cria é Deus. Eu sou um instrumento dele. Né? Assim, eu não sou religioso, mas eu sou espiritualista, eu acredito. Né? Assim, energia, eu dou o nome da energia que eu acho que roda o mundo inteiro, eu dou o nome de Deus. Então, é Deus mesmo. Então, vem as ideias. Eu costumo dizer que se um dia eu tiver que abrir uma revista, ou um site de arquitetura, para poder me inspirar para criar algum projeto, eu largo a arquitetura no dia seguinte. Eu vou fazer escultura. Né? Então a inspiração tem que vir. Né? E aí que entra uma coisa muito legal da nossa arena. Eu acho que é uma das únicas arenas do mundo que quando você bate o olho nela, você já linka ela direto ao time. E isso foi uma premissa que não foi dada pelo Atlético, uma premissa que nós, arquitetos, propusemos. De fazer a arena com a cara do Galo. Né? Na minha cabeça, nos primeiros desenhos, o que vinha? Mineirão, década de 70, que a torcida amarrava as faixas pretas e brancas da arquibancada superior até a geral. Aí fazia aquele anel preto e branco.
Então essas listras ficaram muito impactantes na minha cabeça, mas aí pensando em escala. Então eu começava a enxergar a escala do Mineirão com essas listas e enxerguei essa mesma escala na nossa arena. Né? Por isso que ela é listrada de cinza escuro e branco. Não é preto, porque preto me traria problemas assim muito fortes com relação ao isolamento térmico. Entendi. Né? Ficaria muito mais caro, muito mais difícil. E o cinza escuro está também dentro da... Né? Eu acho que dentro da gama de cores aí Isso, assim, do você Atlético. olha, você vê a camisa do Atlético. Exatamente. Não é? Aí o processo, né, respondendo ao Domênico, é desenha, 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 e a partir desse desenho, entende-se como é que eu vou implantar esse projeto no terreno. Nosso terreno eu tenho, da Via Expressa até na rua Margarida Assis, lá em cima, 50 metros de desnível. Nascente, curso d'água. Nascente eu tenho que ter um raio de 50 metros em volta dela. Não tem como ser diferente. E aí o terreno começou a ficar limitado. E aí veio o primeiro posicionamento que eu acho que é o destino. Que a arena tinha que estar ali, a Arena MRV. Na hora que eu botei a nascente e coloquei todo o impedimento que eu tinha legal, afastamentos, etc, etc, a arena só coube numa posição. E na hora que eu fui olhar a posição, a diagonal da arena está para norte. E o padrão FIFA, Conmebol e CBF é diagonal da arena para norte, para evitar sol no olho dos goleiros. Sensacional. E ela encaixou. No dia que ela encaixou, eu olhei e falei... Quase que eu falei um palavrão, desculpa. Falei, porra, que loucura, cara. Essa arena nasceu para esse terreno. Ali eu tive a convicção que o negócio ia sair. Naquele dia eu tive a convicção. Sensacional. Muito Fala, Gui, top. Do CJ. Nós vamos tentar agilizar, que é pra gente perguntar Bernardo, um monte eu de queria saber coisa. assim, essa semana até um ouvinte participou com a gente, falou assim, o Atlético deveria ter visto outras arenas. E nós dissemos aqui no ar, claro que o Atlético visitou várias arenas, né? Como é que foi esse trabalho? Conta pra gente. E esse é um processo importantíssimo, porque, veja bem, Bernardo já tinha feito arena na vida? Não, nunca fiz, foi a primeira. Do mesmo jeito, quando eu formei, nunca tinha feito um prédio, uma casa. Todo arquiteto nunca fez o primeiro projeto, sempre tem um primeiro. Quando você vai fazer o primeiro projeto, o que você tem que fazer? Pesquisar. Pesquisa. E hoje, a questão, vamos dizer, da tecnologia, fica muito fácil. Mas para mim, não. Eu tenho que pisar no local, eu tenho que sentir, tenho que ver como é que funciona. Então eu visitei todas as arenas do Brasil da Copa. Todas, sem exceção. E visitei algumas arenas 3, 4 vezes. Por quê? Porque eu ia 4, 5 horas antes do jogo. Eu acompanhava credenciamento de funcionário, onde é que ele deixa a mochila, como é que ele vai no vestiário, como é que chega alimento e bebida, como é que você faz a carga e descarga, como é que você faz para entrar com o banheiro químico em show, por exemplo. Acompanhava o jogo, ou o show, e o pós-jogo ou pós-show. Então eu entrava numa arena, por exemplo, um jogo 4 horas da tarde, eu entrava 11 horas da manhã e saía de lá meia-noite e meia, 1 hora. E isso acompanhando todos os setores da arena, desde a faxina até, vamos dizer, a organização para um próximo evento. Para ver o que funcionava e o que não funcionava. O que não funcionava você deixa para lá, o que funcionar pode ser que eu use, é isso? E isso eu usei isso várias vezes em entrevistas que eu dei. O que eu vi de bom, eu levei para nossa, claro. E o que eu vi de ruim eu não coloquei. E além disso a gente criou muitas coisas que não existe em nenhuma arena do mundo. Mas eu visitei 21 arenas na Europa. E visitei outras arenas também na América Latina. Visitei fisicamente. As visitas à Europa, e nem foi com o Atlético, eu fui por minha conta. Eu senti que era necessário. Falei, eu estou indo. Saí ligando para time aqui, para conseguir marcar. Claro, o Atlético me ajudou também, para poder marcar. Mas visitei. E essas visitas foram essenciais para que eu tivesse a segurança de que realmente eu conseguiria fazer um projeto muito bom para o Galo. Maravilha. Fala, CJ. Eu acho que a Gabi gritou no ouvido aqui, break. Aí eu... Mas não, já? Não, você tá brincando. Ela sério? falou, break. É isso mesmo? Já, nossa, o tempo voou. Aqui, deixa eu dar um recado para você aqui. E esse recado tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é da ArcelorMittal, tá? Líder em aços no Brasil, está entre as 5 empresas que mais investem em esporte no país com recursos de incentivo. É o aço oficial da Arena MRV, o estádio mais tecnológico da América Latina. Estamos falando aqui hoje da Arena MRV. Foi construída com a qualidade do aço ArcelorMittal e é também o aço oficial da Stock Car, a principal categoria de automobilismo do Brasil, que acelera com segurança do aço ArcelorMittal nas pistas. Então você já sabe, segue o líder. A ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e para o planeta. DJ, você estava com a pergunta engatilhada. Tava. Como você me deixou para trás, eu vou fazer 2 de uma vez só, se eu sou guloso. Vai lá. Em cima das suas falas, Bernardo, e me despertou algumas curiosidades. A primeira é que você disse que na Arena MRV existem muitas coisas que não existem em outras arenas do mundo. E isso para o torcedor atleticano é importantíssimo ele saber. E a outra é quando você diz assim, sentamos, apresentamos, desde o início foi se apresentado. Para o torcedor atleticano entender quem participou desse projeto ou quais são os personagens do início ao fim que fizeram e fazem parte desse sonho materializado.
Vou responder a segunda pergunta primeiro, depois a gente volta para a primeira. Todo o projeto começou, toda a ideia começou com o Daniel Nepomuceno. Né? O Daniel é o pai da Arena, na minha opinião. Obviamente assim, porque ele era o vice-presidente do Atlético à época e isso tinha que sair institucional. Falo sempre isso aqui, Bernardo. Mas, obviamente, Daniel, e aí Rubens, Rafael, Ricardo, família Salvador, que se empenharam muito nesse processo também, né, Domênico? Você nos acompanhou lá também. E tinha o Pedro Tavares. E foi fundamental esse time, por quê? Porque o mais difícil era convencer o conselho a vender 50% do Diamond Ball. Porque todo o projeto da Arena ele só ficaria de pé vendendo 50% do shopping. De fato. E aí que era o ponto. E o ponto era convencer ao conselho. Então o que a gente fez? Criou um grupo, né, com essas Rubens, Rafael, Daniel, eu, Pedrão, Ricardo, né, o doutor Salvador também e outras pessoas também. E esse grupo começou a trabalhar inicialmente com conversas pessoais com cada conselheiro para mostrar o que era a ideia do projeto da Arena MRV. Depois nós fomos para grupos de 3 em 3, 5 em 5, até que a gente começou a fazer grandes grupos. Isso foi um trabalho de mais de 2 anos. E o Pedro Tavares é o cara que ficou à frente disso, um trabalho ali de formiguinha. Eu tenho que falar porque é importante a participação dele. E esse foi o ponto essencial. Né? Então, assim, as pessoas que participaram inicialmente foram essas. Tinha o Flávio também, que era o cara da parte financeira, né, que fez toda a operação financeira. E aí entra uma coisa super bacana. Por que a nossa arena deu certo? Porque a gente entendeu que o próprio equipamento gera receita. Então, além de vender metade do Diamond, a gente entendeu, pô, vamos vender 10% da capacidade das cadeiras por 15 anos. Não é eterno, não é cativa. Imagina, são 170 milhões. Daqui 15 anos vai entrar mais 170 milhões de novo. L7 é 15 anos o L7 lá, tá? Depois tem que comprar de novo. As cadeiras são 15 anos, camarote 15 anos, mas no name rights são 10. Então, daqui a 10 anos, vai entrar mais uma bolada de name rights. E o MRV nunca vai sair, porque a letra M da fachada pesa 3 toneladas. Eu até brinquei com o Rafael. Rafael, vocês nunca vão sair daqui. Lógico que não, né? Mas só assim, para exemplificar. Claro. Como é que você tira uma letra de 3 toneladas da fachada? Tem uma pergunta sobre isso. Então, isso gera receita. Então, gerou receita, sei lá, 170 milhões de venda de cadeira, gerou receita de 140 milhões de camarote e gerou receita de name rights. Juntando isso com o Diamond Mall, fechou a conta financeira. E esse foi o trabalho que foi feito no início com essas pessoas. Aí nasceu a Arena, vamos dizer, o projeto Arena, que estava embasado e calcado sobre as questões econômicas, nasceu aí. Aí a gente percebeu que a Arena poderia realmente ser uma realidade. E o que tem lá que não tem mais lugar nenhum do mundo? A gente fez uma rua interna, onde eu tenho o campo. Então, atrás do campo, por exemplo, de um lado eu tenho os vestiários, do outro lado eu tenho alimentos e bebidas, eu tenho toda a parte lá de justiça, tem a cadeia, banheiros, enfim. Depois disso eu criei uma rua com 7 metros de largura e o pé direito 7 metros. Os ônibus dos jogadores entram nessa rua de frente, eu entro na arena com o ônibus de frente, ele para na frente do vestiário e estaciona, dentro da arena. Mas o principal é a questão da arena multiuso. Né, que várias vezes eu comentei que a gente fez muitas versões de projeto, para quê? Para transformar a Arena MRV numa arena multiuso que terá 42 jogos de futebol do Atlético por ano. 42 por quê? Porque a gente participa de tudo, né? Sempre. Se não for Libertadores, a Sul-Americana vem, mas a gente fala Libertadores. O conceito é uma arena multiuso, porque isso traz receita para o Atlético. Né? E na hora que você pensa uma arena multiuso, qual que é o grande problema? Montagem e desmontagem dos grandes shows. Mineirão são 6, 7 dias. E a carga e descarga está lá embaixo. Você tem que subir com caixa de som, equipamento de luz, tudo muito pesado. Allianz Parque, 3 a 4 dias. Arena MRV, 24 horas. Eu entro com uma carreta de 22 metros de frente. Aquela faixa que eu falei de 8,5 metros, entre o campo e a arquibancada, é uma faixa de concreto, onde o caminhão circula. Ele para na arquibancada norte, onde vão ser montados os palcos. Existe até uma forma de você deixar a carroceria e montar, usando a carroceria e avançando sobre as cadeiras, que é todo o início, o projeto foi pensado dessa forma. Palco é norte. Apesar de que eu posso botar palco central, fazer show, né, vamos dizer, com 360 graus, etc, etc. O caminhão monta, sai de frente, espera lá dentro. Termina o show, desmonta. Isso eu faço em 24 horas. Então a arena passou a ser uma arena muito interessante para os produtores de show. Porque imagina, se eu tenho que pagar por um show tantos milhões, e eu vou gastar 4 dias na minha arena, não sou 10 milhões, eu vou gastar 2,5 milhões. Mas Claro. se eu fizer em um dia, eu estou ganhando 10. Então a arena MRV é muito competitiva, dentro desse ponto de vista. Isso é uma das coisas que não existe em nenhuma arena do mundo que a gente colocou lá, né, como um dos exemplos. Isso me leva à próxima pergunta, que eu acho que até o Dodô estava falando, porque ontem eu falei sobre isso, um monte de gente mandou mensagem, mas isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aí a pergunta é a questão do gramado. Ainda está sendo discutido se vai ser o gramado natural, se vai ser o gramado artificial, sintético, etc. Aí eu fiz a seguinte pergunta.
Isso foi pensado lá no projeto? Quando foi pensar, quando te apresentaram o projeto, não disseram assim, vai ser uma arena multiuso, portanto, o piso precisa ser desse jeito ou não ser desse jeito? Faltando uma semana para abrir. Ainda tem essa dúvida? Na realidade, Por quê? eu vou contar a história direito, rapidinho, tá? Mas a história é o seguinte. Quando a gente entendeu que não poderia fazer mais uma operação urbana, né, que era nosso propósito, a gente entendeu que a gente teria que fazer o projeto dentro da lei. E dentro da lei, eu tive que baixar para 40 mil pessoas, depois conseguimos chegar em 46. Nós fomos espremendo para chegar numa capacidade de 46 mil. E perdeu o shopping, perdeu tudo. Dentro disso, eu tive que atender área permeável, taxa de ocupação da lei. E a minha área permeável era pesadíssima, porque ali eu tinha um APP. Né? Então era muito pesado. E o campo que foi... é uma APP, me fala? Área de preservação permanente. Ok. Tá? E o campo foi aprovado como área permeável em terreno natural, porque a lei hoje exige área permeável em terreno natural. Perfeito? Foi aprovado dessa forma. A gente tem todos os estudos que mostram que uma grama sintética, ela também percola, do mesmo jeito que uma grama natural. Mas ficou a dúvida se a gente poderia ter algum tipo de problema com o poder público na hora de tomar a decisão de fazer sintético e ter um problema, por exemplo, na Baixa Habite-se. Ter a prefeitura entender que o gramado sintético ele não é 100% permeável. E em função dessa dúvida que tomou-se a decisão de fazer grama natural. Porém, como a arena é muito fechada e com super caldeirão, assim, a entrada de sol é muito restrita. E no setor, exatamente no setor norte, né, que o sol fica deitado, é onde pega menos sol. E aí o gramado está ficando um pouco úmido. Né? Então o Atlético comprou, né, a Arena mesmo, comprou aquela iluminação lá do Palmeiras, eu não sei o que, para tentar melhorar aquele pedacinho. Ô, gente, eu estou falando da linha da grande área para dentro do gol. Mas é um pedaço que acaba que pega pouco sol. E aí transformar em grama sintética, isso resolve. E aí estamos conversando com a prefeitura, já entendendo que a grama, né, o gramado sintético ele percola do mesmo jeito que o gramado natural. Então existe realmente a proposta de se repensar num futuro próximo em trocar a grama natural para a sintética. Muito bem explicado. Só conta para a nossa audiência o que é percolar. Percolar é água, em vez de ficar parada, por exemplo. O que é o problema das grandes cidades de enchente? É tudo asfalto. Entendi. Na hora que você vai construir um prédio, você bota concreto em tudo, você não deixa terra para a água entrar. Percolar é água entrando na terra e indo pro lençol permeabilidade do terreno. Exato, para ir para o lençol Perfeito. freático. Ô, Exato. Bob, eu acho que Fala. tem uma... Fala, Está na fala vez do você. Dodô, mas eu acho que tem uma pergunta que ela é inevitável nesse momento. A questão quando o Atlético realizar shows com a grama natural, né? Que é a grande preocupação e foi o grande trauma do futebol mineiro esse ano. Qual que vai ser a solução? Desculpa te Que é isso? atropelar aí. Esse é um Você ponto, manda. essa Nossa, assim pergunta, mesmo, nossa, essa pergunta é essencial. Por quê? Porque na hora que eu comentei que eu monto, faço e desmonto um show em 24 horas, o prejuízo da grama num grande show é muito menor. Eu não vou ficar com a grama coberta 3 dias. Vou ficar com a grama coberta nem um dia. Mesmo assim, na hora que você cobre, ela sente. Ela sente, mesmo que seja um dia, ela sente. E principalmente no lugar que pega menos sol. Né? Então, assim, a gente sabe que existe essa demanda. Aí se estudou aquele piso plástico que você vai cobrir, obviamente, né? A grama para as pessoas não ficar pisando na grama, o piso todo com furinho para que consiga fazer uma ventilação natural. Aí tem toda uma tecnologia do tipo de material que o Atlético vai colocar, Arena MRV dentro do campo, dentro do gramado, para evitar um estrago maior. Mas o fato da gente conseguir fazer os eventos em muito pouco tempo, ele ameniza, ele não resolve, mas ele ameniza mais do que outras arenas. Maravilha. Olha aqui, deixa eu dar um toque para você que está em casa aí, ó. Futebol é muito legal, a gente está falando aqui da Arena MRV. E agora, é legal curtir filme, né? Você pode estar curtindo a gente aqui usando banda larga, então você tem que ter uma banda larga legal, né? E aí você vai usar, claro, que é a mais rápida, com Wi-Fi mais estável, velocidade de download maior do Brasil, beleza? Com direito a uma oferta imperdível. São 350 mega com fibra por apenas R$ 99,90 por mês no Multi, 350 mega por só R$ 99,90 por mês, tá? Então, liga aí 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br ou vá a uma loja da Claro. Claro, você merece o novo. Tá na bola, Dodô. Bernardo, outro dia o CJ falou aqui, né, que a gente tem assim um espírito de achar tudo lá fora muito lindo e quando vem pra cá a gente critica. Você vai pra Disney, fica 2 horas na fila e acha aquilo maravilhoso porque você tá na Disney, né? A gente sabe que esse processo inicial da Arena MRV é um processo lento de conscientização do torcedor. Perfeito. Você rodou, como disse aí, vários estádios, Brasil e mundo. Eu comprei uma cadeira, aquela que tem o nome, ali, central. Ele adora falar isso, todo dia ele fala. E A L7 achei, é minha. e achei
E o Bob não vai, ele tá morrendo de inveja. Eu vou ficar na eu vou, cabine, mano. eu vou contar pra que time Mas- eu torço. mas eu sou o âncora Eu vou contar hoje pra que time que o Bob torce. Olha aqui, eu sou o âncora da transmissão, eu fico na Aqui, cabine, no isso é um Mineirão, segredo que eu queria saber, viu? Independência, fico lá, Não, eu vou te fico contar tudo. pra quem que ele torce. Isso é um segredo que eu queria saber. Eu sabe? Ele não sabe nem a hora que ele tá contar. com Vou te fome. contar. Sabe nem se o cachorro dele é macho ou Eu fêmea. vou te contar. E Não aí, acredita, não. e aí o seguinte, uma preocupação que a gente tem que ter aqui no Brasil, né? Sim. É que as pessoas talvez tenham esse espírito de, aqui pode tudo, aqui vale tudo, aqui vai ser uma bagunça. Então, assim, não existe uma separação entre as cadeiras laterais e essas cadeiras centrais. A gente estava conversando antes do programa e você falou assim, isso é um processo e precisa ter as pessoas da arena, né, instruindo todo mundo que vai chegar lá pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, até as pessoas se acostumarem a entender como é que isso vai funcionar. Como é que vocês pensaram isso em relação àquela parte ali, de ter ou não ter uma divisória, de ser na base da educação? Como é que vocês pensaram essa parte? 100% operacional. Isso é operacional. Você botar um guarda-corpo ali, você ia tampar a visão. Né? Porque o guarda-corpo lateralmente ia tampar a visão. 100% operacional. Isso eu estou falando porque muitos estados da Europa eu percebi isso nos eventos e percebi isso muito forte também no Corinthians. A Corinthians tem cadeiras numeradas e também tem cadeiras não numeradas, quer dizer, desculpe, com nome e outras sem nome ao lado. Então, quando eu fui e fiquei numa cadeira numerada, o segurança desceu comigo e me levou para a cadeira. Então, tinham 3 ou 4 seguranças ali, neste trecho, que é exatamente a escada dos dois lados que desce, onde estão as cadeiras com nome, e eles é operacional. Eles fazem o controle. Isso é fundamental. E veja bem, não adianta a gente fazer uma arena. Pode ser a melhor, a maior do mundo, se você não tiver a consciência de que isso tem que ter uma operação inteligente, bem feita. Porque se não tiver isso, fica muito difícil, exatamente vai chegar no que você falou. Aí vira uma farra e cada um faz o que quer. Né? E perde-se o quê? O respeito. Né? E o que não pode se perder é o respeito. Perfeito. Afinal de contas, somos todos cidadãos. E no caso da Arena MRV, todos atleticanos. Então somos irmãos, não é de fato. Então a gente tem que aprender a respeitar. Maravilha. Aqui, ó. Você já pensou aí nos seus palpites da Estrela Bet, não? Apostar geral aí, né? Vai, Fazer vai. uma múltipla aí, Como é que né? faz? Apostar numa múltipla aí hoje, Palmeiras favorito contra o Pereirão. E amanhã o Fluminense favorito também. Eu acho que os brasileiros avançam na Libertadores, viu, Bob? Mas eu tô confiante com a Estrela Bet no peito do Coelhão, já que o Américo amanhã começa a caminhada rumo a mais um avanço, a mais uma fase e tentar virar mais uma vez a chave na Sul-Americana contra o Fortaleza. Bora apostar no América amanhã. Uma vitória simples amanhã do América, 1-0. Beleza. Vai dar na Estrela Bet uma graninha legal. Vou contigo. Então vem comigo. Fechou? Vem comigo. Estrela Bet, jogou, brilhou. Joga com responsabilidade. Claro, você não vai jogar com a grana que você usa para viver. É aquela grana que você tem para se divertir. Você pode se divertir na Estrela Bet. Tem que ser maior de 18 anos. Falou? Vai na bola, Gui. Você deu uma explicação para a gente lá fora extraordinária, fantástica, sobre a questão do ponto cego, né? Mas para as pessoas que estão nos ouvindo agora, eu acho que vale uma explicação, qual que tem que ser o respeito, a educação, como é que deve se comportar a partir de domingo, Bernardo? Olha, essa pergunta é muito importante. Eu já fui na arena algumas vezes com alguns jornalistas para mostrar ao vivo e a cores o que se foi pensado. Porque as pessoas criticam sem saber o que se pensou lá atrás. Né? E aí o conceito do projeto é o mais inclusivo do mundo. O que isso significa? Você vai numa arena, os portadores de necessidades especiais, todos, tá? Surdo, mudo, com necessidades especiais, cadeira de roda, nanismo, obeso, estão todos num canto. Você não vê os portadores de necessidades especiais espalhados no gramado. Espalhados, vamos dizer, nos setores. Seja bancada superior ou inferior. Estão sempre num canto. Relegados. A decisão do Atlético lá atrás em projeto nós vamos fazer a arena mais inclusiva do mundo. O que a lei faz? Fala a NBR. Se você colocar num canto, você está discriminando. Somos todos iguais. Então você tem que colocar em todos os setores da arena. Exatamente o que a gente fez. Então, por exemplo, a arquibancada inferior é uma coisa super legal também. Os bares e os banheiros estão para trás. Então quando você está ali na circulação para chegar às cadeiras, você vê o campo. Tem muito estádio que os bares e os banheiros fecharam o campo na arquibancada inferior, que é terrível. Porque você pode estar ali tomando um chopp, por exemplo, em pé e vendo o jogo. Não é de fato? E neste trecho a gente colocou uma plataforma na arquibancada inferior, nos 4 setores, que ficam as pessoas com necessidades especiais. Se alguém na cadeira à frente dele ficar em pé, não tampa. Então é visão total. Arquibancada superior, que é o assunto polêmico aí do ponto cego. Colocamos os portadores de necessidades especiais em todos os setores, norte, sul, leste, oeste. O que a gente fez? Tem um vidro
e os portadores de necessidades especiais estão exatamente atrás do vidro, com um espaço de circulação suficiente para eles girarem cadeira com todo conforto. Aí eu tenho o obeso, eu tenho o nanismo, eu tenho os cadeirantes e os acompanhantes, porque essas pessoas precisam dos acompanhantes. Em todos os setores de arquibancada superior. Então eu tenho o vidro e os cadeirantes. Atrás dos cadeirantes eu tenho outro vidro e aí começa a arquibancada superior. O que aconteceu num evento? A arena ainda não estava, vamos dizer, preparada para a questão de orientar os torcedores de como utilizar a arena, que eu falei que isso é operacional, e eu acredito que no domingo agora vai estar funcionando esse operacional para poder instruir os torcedores de que eles pegam o segundo vidro e lá eles assentam. Se eles param na frente do vidro, na frente do cadeirante, eles estão criando prejuízo para todas as pessoas com necessidades especiais. Por que ele vai fazer isso? Por que o torcedor, sabendo que está tampando as pessoas atrás, vai fazer isso? É uma questão de respeito mesmo. Mas veja bem, isso é difícil. Nós somos seres humanos, então isso é um trabalho que vai acontecer com o tempo. Vai ser no jogo, vai ser no show. Cara, isso pode levar 20 eventos, 30 eventos, pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, até que as pessoas entendam que tem que ser assim. Mas a arena foi concebida desta forma. Então não há um erro de projeto. Ponto cego é quando um elemento físico estrutural te tampa. Quando uma pessoa tampa, não é ponto cego. Você vai no Mineirão e fica em pé no guarda-corpo, você está tampando quem está sentado atrás de você do mesmo jeito. Vai no Independência, a mesma coisa. Você vai no Itaquerão, você vai em qualquer estádio que você fique em pé na frente do guarda-corpo, você tampa quem está atrás de você. E no evento da Lendas do Galo, ficaram as 5 fileiras de pessoas ali em pé. E alguém tirou uma foto e realmente não viu o gol. Mas é uma questão de saber aonde sentar. Este evento não teve realmente a instrução, né, o operacional do Atlético, que a partir desse evento agora de domingo vai ter. Desta forma, eu afirmo que não há ponto cego. Isso é um conceito de projeto que foi feito pensando na maior inclusão possível. Olha só o que o Atlético está fazendo. Nenhum time do mundo, na minha visão, pensou nisso, em uma arena. O Atlético está fazendo uma arena para receber as pessoas. Por exemplo, o dia que a gente recebeu lá uma visita, Mano Down e outras pessoas, um rapaz começou a rodar com a cadeira de rodas dentro do elevador e assim, chorando. Ele falou, eu nunca vi um elevador que eu consigo girar minha cadeira aqui dentro. Gente, isso está na arena, na minha casa, casa do meu time. Na hora que ele rodou a arquibancada superior e viu que ele podia ficar em qualquer setor, assim, as pessoas falavam comigo, Bernardo, eu nunca vi isso. Cara, você pensou na gente. E isso é muito importante, porque ninguém pensa. Maravilha. Então, o que a gente fala? É a arena mais inclusiva do mundo, porque foi pensado o projeto dela assim lá atrás. Só que, como é tudo muito corrido, operacionalmente não deu tempo da gente montar e fazer. Como é que vai funcionar no jogo? A cada chegada de túnel, a nossa arena não tem escada, né? Nossa arena não tem escada. É tudo rampa. E isso também é pensando em inclusão. Porque se você tem escada, você tem que botar o cadeirante no elevador. Não, lá sobe rampa. As rampas são todas 5%. Nem de guarda-corpo, você vai na sua própria cadeira. E isso é muito legal. Né? Então, assim, a pessoa na hora que chega 5%, lá... você fala é inclinação. Inclinação. Que a lei de 5% você consegue puxar a cadeira sem guarda-corpo. E até 8,33 você puxa com guarda-corpo. Perfeito. A nossa casa é toda assim. Então, o que é a orientação? A pessoa vai sair do túnel, vai ter uma pessoa ali fechando a passagem de onde estão os portadores de necessidades especiais e vai orientar ele a subir e pegar o segundo guarda-corpo e achar a cadeira dele. Simples assim. Eu tenho 3 perguntas aqui, mas não vou fazê-las porque eu tenho que nós temos que dar espaço também para o torcedor. Fala sobre o nome né? dele. Bernardo está aqui, a gente está recebendo o Bernardo aqui. Farcas Ô, Bernardo, torcida adversária, quando a gente encontra o torcedor, no Independência, pô, os caras ficam aqui em cima, os caras ficam jogando coisa na gente. Como é que é a escolha para a torcida adversária e como é que foi esse processo todo aí? Para o torcedor que está ouvindo a gente falar assim, será que eles vão ficar num lugar melhor que a gente, pô? Vamos lá. Obviamente tinha que ser arquibancada superior e tinha que ter no setor norte por causa de acesso. Isso é toda a negociação que a gente fez com o MP, Polícia Militar, Tropa de Choque, Corpo de Bombeiro. Né? Não tinha possibilidade das torcidas entrarem pelo mesmo lugar. Então, torcida mandante, via expressa e as ruas que circundam. Torcidas adversárias entram sempre pela rua de trás. Margarida Assis. Eu até tentei um projeto na Câmara para transformar a rua em Maria Margarida, mas não tive sucesso. Mas deixa a Margarida que tá bom, né? Que é onde entra a torcida adversária. Desculpa a brincadeira, tá? Mas vamos lá. Enfim, então tinha que ser lá. O primeiro lugar que a gente quis colocar era no setor nordeste, que pega sol. Só que o nordeste, a televisão filma. Então eles tiveram que vir para o noroeste. Ok? Do lado ali das cabines. Sim. Não filma televisão, tá em cima num canto, que é um canto. Né? Na realidade, 10% você pega dali da tribuna até no meio da arquibancada norte, né? Do setor inter, do setor de cima.
Só que a gente fez ele da forma que ele pode ser maleável. Eu vou ter um jogo com 1.000 torcedores adversários, eu vou pegar essa grade e vou montar ela lá. Então isso eu consigo fazer. De 4.600 para menos. Se eu quiser fazer um jogo todo torcida do Atlético, não tem problema, eu consigo fazer. Então o fato da entrada da torcida ser atrás, ele já foi praticamente decisivo para onde colocar a torcida. Tá? Para não jogar coisas em cima, na arquibancada superior a gente colocou um vidrinho, que ele protege quem está no camarote, mas não protege a arquibancada inferior que está lá embaixo. Então a ideia é que também operacionalmente, as primeiras fileiras da torcida não serão usadas. Tá? Estamos estudando a melhor forma de fazer isso. Se é operacional, botar uma grade, alguma coisa. A Allianz Arena do Palmeiras tem uma tela. É isso. Né? Nós estamos estudando a melhor forma de fazer isso. De evitar que o torcida adversário chegue ali liberada e possa jogar alguma coisa na arquibancada inferior. Maravilha. Machucar alguém, alguma coisa do tipo. Muito bom. Vamos ouvir a galera rapidinho? Roda aí. Boa noite, amigos do FDP. Quero parabenizar o nosso arquiteto aí pela excelente obra. Eu que sou um fanático pela arquitetura, estou encantado com a nossa arena. Parabéns e que o Galo desfrute com muitos títulos e a torcida também. E eu quero perguntar para ele uma coisa. Existe segurança para evitar que vândalos destruam a nossa arena? Um abraço. Obrigado. Rapidinho para responder. Bom, pergunta interessante, né? Porque, obviamente, assim, vândalo, quando quer quebrar, quebra. Né? E não há quem segure. É uma questão de segurança pública. Não tem a menor dúvida. Mas dentro da arena também é operacional. E o que a gente tem visto é o seguinte, também é instruído... Gente, isso aqui é Atlético. Você não ganhou o jogo, nós não temos que quebrar o nosso patrimônio. Né, de fato. Então, também eu acho que é o torcedor entender que aquilo é um patrimônio do Atlético, que vale muito dinheiro. E aquilo traz recurso para o Atlético. Então, também eu acho que é no sentido de operacional, de explicar, de conversar, porque é impossível. Quando a pessoa quer quebrar, ela quebra, né? É muito difícil. Legal. Vamos ouvir mais um, vai. Boa noite, FDP. Que sensacional essa entrevista. Aqui é Galo, sou o Eberson do Barreiro de Cima e que maravilha. A vontade minha é de dar um abraço nesse cara que tá aí, o Bernardo. O resto do nome dele não vou falar, que eu não, nem chance eu tenho de conseguir pronunciar. Um abraço para vocês. Maravilhoso o programa hoje. Obrigado. Legal, muito obrigado, muito obrigado. Ô, Bernardo, toda obra, até onde eu sei, pelos meus amigos arquitetos e tal, o arquiteto coloca uma marca dele em algum lugar. Às vezes a pessoa... É um negócio meio escondido, que a pessoa não vai passar despercebido, etc. Além do marco arquitetônico. Você já falou, tem um M lá de não sei quantas toneladas e tudo mais. Qual que é a marca que você deixou escondidinha lá na arena? Cara, pergunta interessante essa, viu, Bob? Veja bem, eu acho que a marca que eu deixei, cara, eu acho que é um pouco da minha alma aí dentro, né? Acho que essa é a marca principal. Né? Porque quando a gente projeta, a gente trabalha com a alma, né? Criatividade pura. E como esse projeto é um projeto muito importante, obviamente, não vou falar que eu sou fanático, que é redundante, né? Todo atleticano é fanático. Cara, eu acho que a minha alma tá aí dentro. Eu acho que a minha contribuição tá aí. Muito bom. Fala, CJ. Eu queria fazer essas duas perguntinhas que eu acho que a gente está enaltecendo, obviamente tem que ser enaltecido, mas a gente também tem que falar da parte talvez negativa, custos, partes burocráticas. O torcedor atleticano e o público mineiro acompanhou de perto essa... Tivemos uma pandemia, obviamente, foge de controle, mas como é que é o cálculo para você fazer uma arena com X e acabar com X mais 10? E qual a parte burocrática que foi bem complicada? Vamos lá. A arena foi orçada em 2016, se não me engano, 410 milhões. Na hora que você traz esse valor a valor presente, 2023, isso chega em 607. O Bruno deu os números certinhos na entrevista que ele deu esses dias, Bruno Musi. 600 e pouco, 670 milhões arredondando. Gastamos mais 100 milhões com coisas importantes para a arena. Por exemplo, cobertura. Inicialmente ela era uma manta PVC. Então o cinza era um cinza claro, que me incomodava muito. Eu queria botar uma cobertura de telha zipada, que a manutenção é muito mais simples. Né? Não tem fagulha. Né? Por exemplo, não tem sinistro com a manta PVC. Mas ele pode manchar, pode sujar. E a telha não. Convencemos a trocar para a telha, 35 milhões a mais. Tecnologia. Resolvemos fazer a arena assim, mais tecnológica do mundo. Né? Pelo menos do Brasil. Wi-Fi é 40 e tantos milhões. Então, tivemos um incremento de 100 milhões para assim, colocar coisas melhores, para melhorar o projeto da arena. Chegamos em 770. Mais 335 milhões de contrapartida do poder público. Né? Que aí, eu particularmente, no Brasil inteiro, quando você tem a contrapartida de um empreendimento desse porte, 2, 3% do valor da obra.
Então, sei lá, seria 20, 30 milhões. Eu compreendo e concordo que a questão de trânsito era muito importante. Então, 20, 30 milhões não ia pagar, mas 70, 80 milhões você resolvia o problema de trânsito, de forma que eu tenho um jogo quarta-feira, 7 horas, com um trânsito melhor do que uma sexta-feira hoje em horário de rush. Mas 335 é muito. É muito dinheiro. Nós estamos falando quase 50% do valor da arena. Eu, particularmente, veja bem, eu não estou questionando, porque eu não tenho nem capacidade para questionar se é certo ou errado, mas eu acho um exagero. E esse dinheiro ainda vai ser empregado, né? Porque Parte já foi. Parte já foi. Mas ainda tem mais a empregar. Qual foi a sua maior dificuldade nesse processo todo? Aquela questão que você falou, ufa, isso aí estava me incomodando e agora resolveu. A maior dificuldade é botar a arena dentro do terreno. Um terreno que você tinha 50 metros de montanha, terreno sobe e desce. É muito interessante, por exemplo, o sistema que a gente trabalha, eu desenhei a base da arena, a plataforma minha, ele me permite o seguinte, eu jogo ele no terreno. Então, se eu subo 5 metros, desço 5 metros, por exemplo, eu desci 5 metros, eu estou aumentando minha contenção. Tá certo? Estou aumentando minha terraplanagem. Tá certo? Mas aí eu estou ficando mais próximo da rua. Ah, mas se eu subo, eu começo a voar muito. Então, essa sensibilidade de achar o ponto certo, por quê? Porque eu tenho que ter acesso, eu tenho que ter nível. Todas as ruas acessam a arena. Tem que ter toda a questão do corpo de bombeiro, escape. A arena, todo mundo sai da arena em 8 minutos e 10 segundos. 100% da arena evacua em 8 minutos e 10 segundos. Isso tudo é muito importante. Então, essa foi uma dificuldade muito grande, de fato. Bom, deixa Legal, eu te hein? agradecer demais. muito bom. Que já deu sensacional. Eu acho que todo mundo que ouviu, independentemente de torcer para o Atlético, torcer para o Cruzeiro, para o América, sabe que é um marco arquitetônico da cidade e é muito legal ter um equipamento assim na cidade, né? Quando a gente olha o Mineirão, e isso tem um impacto desportivo também, né? Você vê o que o Cruzeiro, a chave que o Cruzeiro virou quando inaugurou, por exemplo, o Mineirão, né? O Cruzeiro cresceu demais, então acho que tudo isso tem impacto. Eu sei que eu estou me esticando, mas é porque eu acho que vale esta finalização. Obrigado, volte sempre. Eu que agradeço. Valeu demais, pessoal. Valeu. Nota 10. Valeu, Muito obrigado. Valeu. Galera,